Novembro de 1939. A União Soviética e a Alemanha invadiram a Polônia e agora os soviéticos marcham contra a Finlândia, sem saber o que os espera nas florestas congeladas. Número 1. Invasão e o silêncio nas árvores. No dia 30 de novembro, tropas soviéticas atravessaram a fronteira finlandesa. 7.000 soldados foram encontrados congelados na neve. Mas não estavam caídos. Estavam de pé, empunhando seus fuzis, olhos arregalados fixos nas árvores, como se observassem algo se aproximar. Não havia ferimentos de bala, nem marcas de explosão. Era como se tivessem parado no tempo. Dentro dos tanques, a situação era ainda mais absurda. O metal do interior estava derretido, como se exposto a calor extremo vindo de dentro para fora. Do lado de fora, os veículos estavam intactos. E os motores? Ainda quentes, mesmo dias depois. Os socorristas não conseguiam explicar o sangue. Não havia congelado. Tinha se transformado em uma substância preta, vítrea, afiada como vidro, capaz de cortar pele humana. A resposta soviética foi rápida. Em poucas horas isolaram toda a região, e todos os sobreviventes desapareceram, enviados para interrogatórios que ninguém mais soube como terminaram. A versão oficial atribuía tudo ao inverno rigoroso e à ação de guerrilheiros finlandeses. Número 2. O segredo sob o gelo. O que Moscou tentou esconder por décadas veio à tona em 2024, quando pesquisadores descobriram o que estava enterrado debaixo da terra congelada. E aquilo ainda emitia um som. No final de 1939, Stalin tomou uma decisão que assombraria a União Soviética por gerações. Lançar uma invasão total da Finlândia, acreditando que o Exército Vermelho esmagaria a pequena nação em poucas semanas. No papel, fazia sentido. Leningrado estava a apenas 32 quilômetros da fronteira finlandesa, extremamente vulnerável caso a guerra se expandisse contra a Alemanha ou o Ocidente. Stalin queria um colchão de segurança, e queria imediatamente. Mas o que ele ignorava era o verdadeiro estado de suas tropas. Não era só excesso de confiança, era delírio. Número 3. A máquina de guerra soviética contra um país minúsculo. A União Soviética mobilizou mais de 400.000 soldados, milhares de tanques e uma força aérea massiva contra um país com pouco mais de 3.700.000 habitantes. Era para ser um massacre. O exército finlandês era menor, menos equipado e operava com um orçamento militar minúsculo em comparação. Contando todas as reservas, os finlandeses mal chegavam a 300.000 homens e estavam prestes a encarar o maior exército do planeta. Número 4. O maior inimigo era o inverno. A vitória parecia inevitável, mas ninguém avisou o inverno. Assim que os soviéticos cruzaram a fronteira, enfrentaram um inferno congelado. Pântanos cobertos de neve, florestas impenetráveis e temperaturas que chegavam a 40 graus negativos. Os soldados soviéticos usavam uniformes leves, inadequados para o frio. Seus tanques atolavam com facilidade nos montes de neve. As linhas de suprimento se esticaram tanto que começaram a quebrar. Enquanto isso, os soldados finlandeses, vestidos com camuflagem branca e esquiando por territórios que conheciam desde crianças, usavam a floresta como arma. Não era uma guerra, era uma armadilha perfeita, mas não do tipo que Stalin imaginava. Número 5. O Exército Vermelho era inútil na floresta. O Exército Vermelho tinha sido projetado para batalhas convencionais em campos abertos. Tanques em formação, ataques de artilharia coordenados, infantaria apoiada por aviões. Tudo isso ficou inútil nas densas florestas finlandesas, onde a visibilidade caía a poucos metros. As comunicações por rádio falhavam no frio extremo. Os veículos, ao invés de vantagem, se tornavam armadilhas, imóveis na neve. E foi nesse ambiente que os finlandeses introduziram uma estratégia devastadora, a Guerra de Mote. Número 6. Táticas finlandesas. O terror dos motes. A ideia era simples, mas mortal. Os finlandeses observavam as longas colunas soviéticas avançando lentamente por estradas florestais estreitas. Então cortavam a linha, isolando os grupos em bolsões chamados de motes. Cada mote era cercado, privado de suprimentos e eliminado sistematicamente. O efeito psicológico foi imediato. Soldados soviéticos deixaram de se ver como parte de uma máquina invencível e passaram a se sentir como presas, sendo caçadas uma a uma num ambiente hostil e congelado. Número 7.
a missão da 44ª Divisão. Mas o que aconteceu com a 44ª Divisão foi ainda mais sinistro. Em janeiro de 1940, os comandantes soviéticos deram uma ordem direta: avançar pela estrada de Hati, romper a resistência finlandesa e resgatar a 163ª Divisão em Suomi. Era para ser uma missão de rotina, um resgate com poder de fogo exagerado. 17 mil homens, tanques, artilharia pesada. Vitória certa. Mas ninguém mencionou que a estrada de Hati não era bem uma estrada. Era uma trilha apertada, mal dava para um veículo passar, cercada por floresta fechada. E pior, completamente conhecida pelos finlandeses, que caçavam ali há gerações. Número 8. Um inimigo invisível. Os soldados finlandeses eram fantasmas na neve. Moviam-se em silêncio absoluto, deslizavam entre as árvores, atacavam com precisão letal e desapareciam antes que os soviéticos entendessem o que estava acontecendo. Mas ainda assim não foram os finlandeses que dizimaram a 44ª Divisão. Os primeiros sinais de que algo inexplicável estava prestes a acontecer surgiram 3 dias após o início da marcha. As unidades da frente pararam de enviar relatórios. As comunicações por rádio foram cortadas abruptamente. Oficiais enviaram mensageiros para investigar. Nenhum deles voltou. Os postos de comando antes ativos ficaram em silêncio absoluto. Número 9. Corpos congelados como estátuas. Logo, os soldados começaram a encontrar corpos. Mas não como se vê em combate. Não estavam feridos nem mortos pelo frio de forma comum. Os soldados estavam congelados, em pé, fuzis ainda nas mãos, olhos arregalados, todos virados na direção da floresta, como se tivessem visto algo se aproximando e simplesmente parassem de existir naquele momento. Não havia luta, nem resistência aparente. Os médicos ficaram desconcertados. Vítimas de hipotermia normalmente encolhem, caem. Aqueles homens pareciam ter sido congelados no meio de uma ação, congelados vivos, no exato momento de suas últimas reações. E quando começaram a verificar os veículos abandonados, o mistério só cresceu. Número 10. Tanques cozidos por dentro. Dentro dos tanques e caminhões encontraram cenas absurdas. O interior dos veículos estava completamente derretido. As superfícies metálicas haviam sido deformadas por calor extremo. Painéis retorcidos, assentos carbonizados, controles derretidos. Mas do lado de fora, nenhuma marca de explosão, nem mesmo um arranhão. Era como se um forno tivesse sido ligado dentro dos tanques, sem tocar o exterior. Mesmo em temperaturas de menos 40 graus Celsius, os motores continuavam quentes dias depois. Algo muito fora do natural havia acontecido ali. E os relatos estranhos não paravam. Número 11. Sussurros, sombras e um zumbido relatórios começaram a surgir com frequência. Soldados diziam ouvir sussurros vindo da floresta. Sem origem, sem direção. Viam sombras se movendo entre as árvores que desapareciam ao serem perseguidas. E então, o mais estranho, um zumbido de baixa frequência, uma vibração no solo que causava náusea, dores de cabeça, confusão mental. As áreas onde o som era mais forte deixavam os homens completamente desorientados. O clima de terror se intensificou quando começaram a encontrar soldados vivos, mas mentalmente ausentes, sentados ao redor de fogueiras apagadas, encarando o nada, completamente alheios à presença de outros. Não respondiam, não reagiam, apenas existiam ali, com o olhar perdido como se tivessem sido esvaziados por dentro. Número 12. Vivos, mas desconectados da realidade. Alguns desses homens recuperavam a consciência horas depois, sem lembrar de nada. Outros nunca voltavam ao normal. Ficavam ali, parados, até morrerem de frio. Seus corpos funcionavam, mas suas mentes haviam sido apagadas. Não era fadiga de combate, não era colapso mental, era algo mais profundo, algo que os médicos militares nunca tinham visto antes. Esse estado estranho se espalhava entre as tropas como uma doença invisível. A 44ª Divisão estava sendo consumida por algo além do entendimento humano, algo que não disparava armas, mas desintegrava a sanidade. Número 13. A missão de resgate vira pesadelo. Quando os finlandeses finalmente retomaram o controle da estrada de Hati, em meados de janeiro, sabiam que enfrentariam um trabalho difícil: recolher os mortos. Era parte da guerra. Já haviam visto cadáveres congelados antes, mas o que encontraram ali era diferente de tudo.
Cerca de 7.000 corpos estavam espalhados na neve, mas em posições que não faziam o menor sentido tático. Alguns estavam congelados no meio de um passo, com uma perna levantada como se tivessem sido interrompidos no ato de correr. Outros estavam deitados em grupos, abraçando armas que jamais foram disparadas. Número 14. O horror estampado nos rostos. O que mais chocou os socorristas foi o que havia nos rostos dos soldados mortos. Um terror tão profundo, tão gravado nas expressões, que parecia mais do que medo, parecia pavor diante de algo indescritível. Os médicos que começaram a examinar os corpos logo notaram outra anomalia. Muitos apresentavam danos internos que não batiam com a aparência externa. Os uniformes estavam intactos, a pele sem marcas. Mas os órgãos internos estavam queimados, como se esses homens tivessem sido cozidos de dentro para fora. Isso não é algo que ocorre com fogo. Calor queima de fora para dentro, explosões deixam estilhaços, mas isso era outra coisa. Número 15. Veículos transformados em fornos. Os veículos ao longo da estrada de Haight estavam igualmente estranhos. Por dentro, destruídos, painéis derretidos, estofamento queimado, comandos fundidos, mas por fora, limpos, sem explosões, sem marcas de ataque. Como se alguém tivesse colocado um pequeno sol dentro de cada tanque, ligado por tempo suficiente para derreter tudo, sem tocar na lataria. E o cheiro era errado. Campos de batalha têm um cheiro conhecido: pólvora, combustível, decomposição. Mas ali, o ar tinha um odor metálico, como cobre queimando ou descarga elétrica constante. Isso deixava as pessoas enjoadas. Soldados finlandeses passaram mal após algum tempo no local, relatando tontura, confusão e a sensação de que o próprio ar estava eletrificado. Número 16. Pegadas que desaparecem, e então havia as pegadas. Equipes de resgate encontraram trilhas na neve que começavam normalmente, mostrando alguém caminhando, e de repente paravam, sem mudança de direção, sem sinais de alguém ter sido arrastado. Apenas terminavam no meio do nada, cercadas por neve intocada. Outras pegadas seguiam em linha reta até a floresta, andavam por vários metros e sumiam, não apagadas por neve ou vento. Apenas desapareciam como se a pessoa tivesse sido retirada do solo no meio de um passo. Equipamentos marcados para coleta em relatórios desapareciam horas depois. Nenhum rastro de movimentação, nenhuma marca no chão. Apenas espaços vazios. Número 17. Sangue que virou vidro. Um dos relatos mais estranhos veio de uma equipe médica de campo que descreveu o sangue encontrado no local. Não estava congelado, estava transformado. Ele havia se cristalizado numa substância negra, com aparência de vidro vulcânico, semelhante à obsidiana. Quebradiço, afiado e perigoso ao toque. Isso não fazia sentido. Sangue não vira vidro. Mas o fenômeno foi documentado por mais de uma equipe em diferentes pontos do campo de batalha. O material era definitivamente orgânico, à base de sangue, mas sua estrutura havia sido modificada a nível molecular, como se tivesse passado por um processo de transformação física desconhecido pela ciência médica. Número 18. Ordem de silêncio. As autoridades finlandesas registraram oficialmente essas anomalias em relatórios militares, mas em poucos dias veio uma ordem direta para interromper qualquer investigação sobre os fenômenos fora do comum. O acesso da imprensa foi completamente bloqueado. Os trabalhos de recuperação foram acelerados. A justificativa oficial? Proteger a moral das tropas. Diziam que espalhar histórias de acontecimentos inexplicáveis causaria pânico entre os soldados. Mas os envolvidos suspeitavam de algo mais. Alguém muito acima na cadeia de comando havia decidido que o que ocorreu na estrada de Haight era estranho demais para ser divulgado, perigoso demais para ser compreendido, e por isso devia ser enterrado. Número 19. O apagamento soviético Moscou também agiu com rapidez. Horas depois da perda de contato com a 44ª Divisão, equipes de recuperação foram enviadas com ordens extremamente específicas. Recolher o equipamento que pudesse ser reutilizado, recuperar os corpos dos soldados e não investigar absolutamente nada fora dos padrões normais de batalha. Grandes áreas da estrada de Haight foram declaradas zona proibida, inclusive para as próprias equipes soviéticas. Tropas que faziam muitas perguntas eram substituídas sem aviso. Relatórios de campo contendo observações incomuns eram interceptados antes de chegarem ao alto comando. E os sobreviventes?
Todos eles foram detidos assim que deixaram a floresta. Número 20. Soldados que sumiram dos registros. A parte mais perturbadora vem agora. A maioria dos sobreviventes da 44ª Divisão jamais retornou ao serviço ativo. Seus nomes desapareceram dos registros. As fichas militares indicavam transferências para unidades que nunca existiram. Famílias que buscavam informações recebiam a mesma resposta. O soldado havia morrido em combate e o corpo não pôde ser recuperado. Mas décadas depois, documentos desclassificados contaram outra história. A União Soviética publicou rapidamente uma versão higienizada dos fatos. A 44ª Divisão teria sido derrotada por causa do clima extremo, linhas de suprimento rompidas e resistência determinada dos finlandeses. Uma explicação plausível e tecnicamente verdadeira, mas que ignorava por completo os elementos inexplicáveis da tragédia. Número 21. Arquivos que contam outra história, memorandos internos que escaparam da censura soviética, mostravam que a cúpula militar sabia que havia algo além do comum. Um general descreveu a situação como não sendo uma derrota convencional. Outro documento falava em baixas não padronizadas e condições anômalas no campo de batalha, sem entrar em detalhes. Mas o mais assustador era um pequeno bilhete, escrito por um oficial de alta patente que dizia apenas: "Isso não foi uma derrota, isso foi outra coisa." Duas palavras que não explicam, mas admitem. A versão oficial era incompleta. Os soviéticos sabiam disso, mas escolheram esconder. Número 22. Relatórios cortados no meio. Entre os relatórios que sobreviveram à purga, estavam descrições de leituras eletromagnéticas incomuns, menções a perturbações cognitivas nos soldados e falhas em equipamentos que não podiam ser atribuídas ao frio ou ao combate. Mas todos esses documentos terminavam abruptamente. As investigações eram encerradas sem explicação, ou então os resultados finais eram classificados num nível que permanece inacessível até hoje, mesmo 85 anos depois. Mas a história não acaba aí. Em 1972, um geólogo finlandês redescobriu o mistério por acidente. Número 23. Padrões no gelo. Durante uma pesquisa de rotina, o geólogo encontrou camadas de gelo sob a superfície que apresentavam padrões geométricos perfeitos. Uma grade simétrica que não poderia ter se formado naturalmente. Para isso acontecer, seria necessário aplicar uma quantidade absurda de energia, de forma controlada e localizada. Nada disponível em 1940 teria sido capaz de produzir esse efeito. Durante a coleta, os instrumentos começaram a falhar. Sensores de radiação e campos magnéticos pararam de funcionar sem motivo. A equipe encerrou a expedição e relatou tudo oficialmente com uma frase final arrepiante: "O zumbido ainda está aqui." Número 24. O som ainda vive 46 anos após o massacre. Algo ainda estava ativo sob aquela floresta. E 85 anos depois, em 2024, uma nova expedição chegou à Estrada de Hatch com tecnologias que pareciam ficção científica nos tempos da guerra. Radares de penetração no solo, satélites de imagem de alta resolução, sensores eletromagnéticos de altíssima precisão. O Ministério da Cultura da Finlândia, em parceria com grupos privados de pesquisa, buscava respostas para uma pergunta que assombrava o país há quase um século. O que realmente aconteceu ali? Número 25. Vazios geométricos no subsolo. A primeira anomalia surgiu logo nas primeiras horas da escavação. Os radares de penetração no solo detectaram vazios geométricos abaixo da superfície. Não eram cavernas naturais, tampouco bunkers soviéticos abandonados. Eram estruturas perfeitamente simétricas, com proporções que indicavam construção artificial. Todos esses vazios subterrâneos estavam concentrados bem embaixo da antiga posição de comando soviética de 1940. À medida que a escavação avançava, a equipe encontrou areia vitrificada, sílica transformada por calor superior a 1.700 graus Celsius. Número 26. Calor impossível sob o gelo. Esse tipo de vitrificação só é visto em explosões nucleares ou em raios de altíssima intensidade. Mas ali não era aleatória. Estava organizada em camadas logo abaixo da linha de congelamento do solo, sugerindo exposição contínua a uma fonte de calor localizada e extremamente precisa. Uma tecnologia capaz de fazer isso simplesmente não existia na época. E então vieram os campos magnéticos estranhos. Rochas normalmente não magnéticas estavam carregadas com campos fracos,
mas detectáveis. E não estavam aleatórios, formavam um padrão que se espalhava a partir de um ponto central, o antigo acampamento soviético. Número 27. Magnetismo fora do tempo. O físico-chefe da expedição foi categórico. Criar esse tipo de campo magnético localizado exigiria uma tecnologia que não existia nem em 1940 e que ainda hoje está além da maioria dos equipamentos disponíveis. Mas a descoberta mais chocante ainda estava por vir. A apenas 3,5 metros de profundidade, os escavadores atingiram algo sólido, um objeto metálico de aproximadamente 1 metro de diâmetro, enterrado sob camadas compactas de gelo e terra. Quando conseguiram trazê-lo à superfície, o silêncio tomou conta da equipe. Número 28. A esfera. Era uma esfera perfeitamente lisa, feita de uma liga metálica que os testes iniciais não conseguiram identificar. E, o mais perturbador, ela estava quente ao toque. Aquilo tinha passado 85 anos enterrado no permafrost. Não deveria ter qualquer calor residual, mas ali estava, aquecida. Na superfície da esfera havia símbolos. Não eram riscos aleatórios nem marcas naturais. Eram inscrições deliberadas, parecidas com o alfabeto cirílico, mas que não combinavam com nenhuma língua conhecida. E por baixo dos símbolos, algo ainda mais inquietante: um pulso. Não elétrico, não mecânico, mas orgânico. Como um batimento cardíaco, metálico. Número 29. O toque. O arqueólogo principal, tomado pela curiosidade, tocou a esfera com a mão nua. Instantaneamente, sentiu como se seu braço inteiro tivesse mergulhado em água gelada. Em seguida, uma pressão intensa dentro do crânio. Um som agudo invadiu sua mente. Um som que ninguém mais ouviu. Ele recuou, visivelmente abalado, e se recusou a tocar o objeto novamente. E as coisas ficaram ainda mais estranhas quando os satélites começaram a captar uma assinatura eletromagnética emanando do local da escavação. Ela não era constante. Pulsava em intervalos regulares, exatamente no mesmo ritmo do batimento descrito pelos membros da equipe. Número 30. E se não foi um ataque? Diante disso, os cientistas da expedição começaram a formular uma teoria perturbadora. E se a 44ª Divisão Soviética não tivesse sido destruída pelos finlandeses? E se não houvesse tática ou sabotagem envolvida? E se eles, sem querer, tivessem ativado algo enterrado ali? Algo que estava ali muito antes de qualquer fronteira, exército ou nação. O pulso emitido pela esfera se encaixava numa faixa muito específica: infrassom, ondas sonoras abaixo da capacidade auditiva humana, mas que afetam o corpo e a mente. Estudos mostram que certas frequências de infrassom causam ansiedade, tontura, alucinações visuais e, em casos extremos, colapso cognitivo completo. Número 31. Uma defesa automática? E se foi isso que matou os soldados? Não uma arma humana, não uma falha soviética, mas algo antigo, enterrado, adormecido, que se defendeu quando sentiu a vibração de milhares de botas, tanques e disparos de artilharia acima de sua prisão de gelo. Quando os cientistas tentaram mapear toda a estrutura subterrânea, veio o último choque. A esfera não estava sozinha. Abaixo dela havia um eixo vertical com, no mínimo, 12 metros de profundidade, feito do mesmo metal desconhecido. E na base desse eixo, sinais de energia que não faziam sentido. Número 32. Energia viva no subsolo. As leituras de calor oscilavam sem padrão. Os campos magnéticos se invertiam a cada poucos minutos. E o pulso, aquele mesmo pulso rítmico, aumentava de intensidade conforme a escavação se aprofundava. O chefe da expedição tomou a decisão de interromper tudo. Não porque haviam encontrado respostas, mas porque o que encontraram era muito mais assustador. Uma prova viva de que eles não faziam ideia do que estavam lidando. O governo finlandês agiu rápido. Número 33. Encerramento imediato. A escavação foi selada. A área foi coberta, declarada Zona de Preservação Ambiental. Nenhuma nova investigação seria permitida. Nenhuma cobertura da imprensa autorizada. Todos os membros da expedição de 2024 assinaram acordos de sigilo ao deixar o local. Mas, como sempre, a informação escapou. Imagens da escavação chegaram brevemente à internet antes de serem removidas. Mesmo com má qualidade, era possível ver uma esfera metálica, brilhando suavemente, com símbolos esculpidos que pareciam pulsar em sincronia, com algo que não podia ser explicado. Número 34. O retorno anual do zumbido.
Moradores da região relatam que, todo ano, no dia 5 de janeiro, aniversário do massacre, bússolas enlouquecem. Durante exatos 6 minutos, os ponteiros giram sem controle e depois voltam ao normal. Aparelhos eletrônicos falham. Motores de carros morrem. E o zumbido? O zumbido ainda está lá. Dizem que, quando a temperatura cai abaixo de 30 graus negativos, se você ficar em silêncio absoluto, é possível ouvi-lo. Uma vibração grave, profunda, vinda do interior da Terra. O mesmo som relatado pelos soldados soviéticos em 1940. O mesmo documentado pelo geólogo em 1972. Ainda ativo. Ainda esperando. Número 35. A verdade enterrada. A história oficial afirma que a 44ª Divisão foi derrotada por finlandeses com táticas superiores e domínio do terreno. E isso é verdade. Até certo ponto. Os finlandeses foram brilhantes. Sua guerra de guerrilha foi mortal. Transformaram o inverno numa arma. Mas isso não explica os soldados em pé, congelados sem causa aparente. Não explica os tanques derretidos por dentro. Não explica o sangue cristalizado, os padrões geométricos no gelo, ou os distúrbios eletromagnéticos que ainda hoje são detectáveis. Número 36. Algo respondeu. Tudo aponta para uma outra conclusão. Os soviéticos entraram numa área onde algo estava enterrado. Algo antigo, poderoso, e capaz de se defender quando perturbado pelos estrondos de milhares de soldados marchando, tanques rugindo e artilharia explodindo. Esse algo ativou um pulso de baixa frequência que desorientou os cérebros humanos, provocando confusão mental, alucinações, paralisia. Criou campos eletromagnéticos que interferiram em equipamentos e comunicações. E, em certos casos, gerou explosões de calor concentrado que literalmente cozinharam pessoas por dentro. Número 37. O sacrifício da 44ª Divisão. Os finlandeses não massacraram a 44ª Divisão. Eles apenas estavam lá quando algo, outra coisa, fez isso. E aqui está a parte mais assustadora. Aquilo ainda está lá, ainda ativo, ainda pulsando debaixo da floresta finlandesa, esperando que alguém, um dia, chegue perto demais. O Exército Vermelho não perdeu uma divisão na estrada de Hatch. Ele a ofereceu como sacrifício a algo que jamais compreendeu, algo que respondeu, do fundo da terra congelada. Algo que continua acordado. Algumas histórias não terminam. Elas apenas se escondem, sob o gelo, sob registros falsos, sob décadas de silêncio. A estrada de Hatch não é só um campo de batalha esquecido. É um lembrete de que existem coisas enterradas no mundo que não querem ser encontradas. E que, às vezes, o inimigo não está diante de nós, mas abaixo. Porque o que aconteceu ali em 1940 não foi apenas um erro militar, nem um episódio isolado da guerra. Foi um encontro, um aviso. E talvez o primeiro sinal de que não estamos tão sozinhos neste planeta quanto imaginamos. E se um dia voltarem a cavar naquele lugar? Que seja com a certeza de que algo lá embaixo ainda escuta, ainda sente, ainda espera. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!